Fala pessoal, como eu comentei no vídeo anterior, essa é a sequência do vídeo de marketing pessoal, onde eu vou trazer aqui para vocês as principais perguntas de uma entrevista de emprego, não as principais, mas perguntas que eu acompanho e vejo que sempre se repetem e as perguntas que eu vejo que os candidatos têm a maior dificuldade para responder ou as perguntas onde os candidatos mais perdem vaga. Às vezes tem perguntas que eles não têm dificuldade para responder, mas ele perde a vaga naquela resposta e muitas vezes nem sabe o porquê que isso aconteceu. Eu acompanhei em alguns anos anteriores, durante 2 a 3 meses em cada RH, em 3 RHs de Curitiba, eu acompanhava entrevistas de emprego. Eu não podia interferir em nada ali na entrevista, não podia me envolver em nada ali. Eu somente entrava na sala junto e acompanhava aquela entrevista e fazia anotações. Mas isso é muito importante, por quê? Porque eu consegui observar essas perguntas e avaliar. E eu consigo um feedback que muitas vezes você, quando vai numa entrevista, não consegue. Porque quando você vai numa entrevista de emprego e por algum motivo não deu certo e você não foi contratado, o entrevistador, ele não vai falar para você: olha, eu não vou te contratar porque quando eu perguntei isso, você respondeu isso, eu não gostei dessa resposta, então eu não vou te contratar. Ou, você respondeu isso, você deveria ter respondido outra coisa, por causa dessa resposta eu não vou te contratar. E muitas vezes é algo que você está falando ou que você está fazendo e você nem se dá conta que é aquilo que está atrapalhando você conseguir essa vaga. Então, esse trabalho foi muito importante porque eu pude observar isso e o principal, eu consigo conversar com o entrevistador depois da entrevista. Então, ele não contratou, o entrevistado foi embora e eu consigo obter essa resposta dele do porquê que ele não contratou, o que ele estava exatamente avaliando, qual que era o ponto que ele estava avaliando e tal, o que ele falou de errado ou o que ele deveria ter falado. Então eu consegui fazer um apanhado de todo esse material e estou trazendo hoje aqui para vocês como você deve responder determinadas perguntas, ou como você não deve responder determinadas perguntas. Você seguindo tudo que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, é certeza que vocês vão conseguir passar em qualquer entrevista que vocês fizerem? Não. Porém, vocês seguindo essas instruções que eu vou passar para você, você vai muito confiante para a entrevista, vai muito mais confiante, o que a probabilidade de você ser contratado é muito maior. E caso você não seja contratado, você mesmo consegue identificar aonde foi que houve uma falha. Fala, puxa, foi tal pergunta, eu respondi isso, mas eu deveria ter respondido tal coisa. Você mesmo consegue avaliar a sua entrevista e identificar o que você poderia ter feito de diferente. Bom, então vamos lá. Uma pergunta que eu separei aqui, que sempre é feita na entrevista: o que você espera da empresa? Essa é uma pergunta simples, uma pergunta fácil. Eu nunca vi nas entrevistas que eu acompanhei algum candidato que não respondeu essa pergunta ou que não sabia responder. Só que muitos perdem a vaga já nessa pergunta. O que você espera da empresa? Inclusive, até abrindo um parênteses aqui, um colega meu trabalhava numa instituição financeira, trabalhava no HSBC, muitos anos trabalhando no HSBC, e quando o HSBC foi vendido para o Bradesco, daí teve aquela demissão em massa, mais de 600 funcionários foram mandados embora de onde ele trabalhava, e ele foi mandado embora nessa remessa. A vida inteira ali trabalhando naquele mesmo lugar. A carreira profissional dele, ele iniciou ali e sempre ali. E ele ficou preocupado, falou, puxa, e agora? Eu sei que eu não vou conseguir um trabalho onde eu comece ganhando o que eu ganhava lá no banco, né? Muitos anos que eu estava trabalhando lá, mas eu estou sim disposto a começar um outro trabalho, uma outra empresa, nem que seja com um salário menor, mas que tenha possibilidades. Amém, beleza, vai lá. Aí ele foi numa empresa no centro de Curitiba, uma empresa que trabalha com telemarketing e eles contratam todos os dias. Todo dia eles fazem um processo seletivo para contratação. E aí foi lá.
E muita gente é contratada nessa empresa. Ele foi, nossa, tranquilo. Falou, nossa, essa vaga é garantido que eu consigo. Chegou lá, é o dia todo lá fazendo esse processo seletivo, daí tem uma entrevista coletiva, daí dinâmica em grupo, e eles vão eliminando, vão passando as fases, vão eliminando, e foi passando em todas até chegar na fase final, onde ficaram apenas 3 candidatos, e foi para entrevista individual. Cada um foi para uma sala para entrevista individual. E na entrevista dele fizeram somente essa pergunta: o que você espera da empresa? E ele respondeu: olha, o que eu espero da empresa é ter um crescimento grande aqui. Né? Eu sei que a empresa anterior que eu trabalhava, o meu salário era bem maior do que o salário que estão oferecendo aqui, mas eu estou disposto sim a iniciar com esse salário. O que eu espero da empresa é ter um crescimento, ir subindo de cargo, consequentemente subindo de salário, e até chegar ao nível que eu estava na empresa anterior. Aí ele ouviu algo que acredito que alguns de vocês já ouviram. A pessoa pegou ali o currículo dele e falou: ó, eu vou ficar aqui com o seu currículo e qualquer coisa a gente entra em contato. Quando a empresa fala isso, eles entram em contato? Dificilmente. É só para não dar um não na cara, eles falam dessa maneira. Mas ali ele já entendeu que ele não seria contratado. Porque é uma empresa que contrata todo dia. Então, por que a empresa ligaria para ele depois? Né? E não contratou ele ali naquele momento? Ele já entendeu que não deu certo, só que ficou sem saber o que ele falou de errado. O que eu respondi de errado que não deu certo aqui? E ele veio falar comigo, e ele falou assim: será que foi porque eu falei do salário? Eu falei: não. Será que foi então porque eu falei da empresa anterior que eu trabalhava? Eu falei: não também. Então será que é porque eu falei que eu almejo cargos altos e a pessoa que estava me entrevistando ficou com medo de eu assumir o lugar dela ali na empresa? Eu falei: não também. Ele falou: então o que eu falei de errado? Vocês conseguem identificar aonde foi o erro dele nessa resposta? E eu falo para vocês, não teve nada de errado no que ele falou. Porque em outra empresa, essa poderia ser a resposta perfeita. Então não existe resposta certa ou resposta errada nessa pergunta. Mas existe resposta certa para essa empresa e resposta errada para essa empresa. Por que ele não foi contratado? O que ele espera da empresa, a empresa não oferece. Essa empresa, empresa de telemarketing, o que ela oferece para ele é uma vaga de telemarketing e é para sempre ficar ali no telemarketing. Não é uma empresa que tem plano de carreira, possibilidade de crescimento, nada disso. Então é algo que o que ele esperava da empresa, a empresa não iria oferecer. Então a empresa não vai contratar um funcionário que a empresa sabe que não vai ficar. Se a empresa contrata ele, é o tipo de funcionário que vai ficar ali 2, 3 meses na empresa, vai ver que não vai ter crescimento para lugar nenhum e vai sair. E a empresa sabe que ele vai sair. Então não vai contratar alguém que ela sabe que não vai ficar. Então, qual que é a melhor resposta para essa pergunta? Sempre, antes de você ir para uma entrevista de emprego, pesquise sobre a empresa. O que aquela empresa oferece? Qual que é o método de trabalho da empresa? Entra no site da empresa. Geralmente no site da empresa tem uma aba lá no site, Quem Somos. Lá explica muito sobre a empresa, o método de trabalho. Então ali você já consegue identificar muito do que a empresa oferece. E quando fizerem essa pergunta na entrevista, o que você espera da empresa? Você deve responder exatamente aquilo que a empresa oferece. É a melhor resposta que você pode dar. Se é uma empresa que oferece plano de carreira, oferece crescimento, oferece investimento no profissional de cada funcionário, é isso que você vai esperar. Se é uma empresa que oferece um horário mais flexível, é isso que você vai esperar. Então procure saber o que aquela empresa oferece e daí você pode elaborar a melhor resposta para cada empresa que você for. Outra pergunta que é muito feita geralmente na sequência dessa. Primeiro eles perguntam o que você espera da empresa. E logo em seguida eles perguntam o que a empresa pode esperar de você. Ou uma pergunta diferente, mas que vai obter a mesma resposta.
Por que eu devo te contratar? Muitas vezes perguntam isso na entrevista. Por que eu devo te contratar? Ah, porque eu tô desempregado. Não é a melhor resposta que você pode dar. E eu já ouvi isso em entrevistas de emprego. É uma coisa que vocês devem entender. Ninguém vai contratar você por pena ou por dó. E tem muita gente que se vitimiza na entrevista, começa a querer contar uma história triste para ver se vai comover o entrevistador e fazer ele contratar. E não é dessa maneira que funciona. O entrevistador, principalmente em empresas de médio e grande porte, são pessoas altamente treinadas para estar ali. E ele vai contratar você pelo profissional que você demonstra ser, e não porque ficou com pena ou dó de você. Então, corta essa história de contar a história triste, de fazer a pessoa ficar com pena de você, mas seja extremamente profissional na entrevista. Então, quando o entrevistador perguntar o que a empresa pode esperar de você ou por que eu devo te contratar, essa é a melhor pergunta da entrevista para você. Porque é a pergunta onde você pode explorar muito bem o seu marketing pessoal. Esse é o momento de você fazer a sua propaganda. Por que eu devo contratar você? Aí você tem que pegar tudo aquilo que destaca o seu profissional e falar. Esse é o momento de você falar as suas habilidades, o que você sabe fazer, coisas que você fazia na outra empresa, cursos que você já fez, coisas que você fez, mesmo não tendo um certificado daquilo, mas se é algo que você sabe fazer, esse é o momento. Não se limite somente à vaga que você está indo. Por exemplo, vamos supor que você está sendo encaminhado para uma entrevista de emprego para uma vaga de conferente. Não se prenda somente na função de conferente, mas explore o máximo que você puder em tudo que você sabe. Eu já vi em entrevistas, o candidato foi para uma vaga, uma determinada vaga, mas na entrevista ele demonstrou tanta habilidade em outros setores que acabou sendo contratado para outra vaga com salário ainda melhor do que aquele que ele foi ver. Porque na entrevista ele demonstrou habilidades. E isso serve também de critério para o entrevistador escolher o melhor candidato. Também já acompanhei isso. Lá foi feito 5, 6 entrevistas e na hora do entrevistador decidir qual daqueles que ele iria contratar, ele estava lá analisando, falou, ó, fulano aqui, ó, fulano sabe fazer isso. Pois é, mas olha esse aqui ele sabe fazer isso e também sabe fazer aquele outro, já trabalhou em tal setor, ele fez curso de tal, ele sabe, ele pode trabalhar no estoque, ele pode trabalhar como conferente, ele pode trabalhar na distribuição, ele pode trabalhar na parte de encaminhamento, ele pode trabalhar na parte de produção, ele vai ser muito mais útil aqui dentro da empresa. Então isso também é um critério, algo que você pode usar sempre a seu favor. Uma dica também, inclusive você pode falar na entrevista que você pesquisou sobre a empresa. Você pode falar, olha, eu estava olhando no site de vocês, eu vi que essa empresa é uma empresa que trabalha assim, 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 eu acho isso muito legal porque eu gosto disso, disso, disso. Entendeu? Isso demonstra o quê? Interesse. Quando você mostra na entrevista que você conhece sobre a empresa que você está indo, isso demonstra interesse. O entrevistador ele pensa assim, poxa, esse aqui ele pesquisou sobre a empresa antes de vir, porque realmente ele quer trabalhar aqui. Isso destaca você entre os demais. Gente que, não, só quero trabalhar em qualquer lugar, mas você na entrevista demonstrou, não, eu quero trabalhar nessa empresa. Isso eles valorizam muito porque é um funcionário que eles dizem, poxa, esse aqui ele realmente ele veste a camisa da empresa. Entendeu? Então, você pode usar isso também a seu favor na entrevista. Uma outra pergunta que eu anotei aqui. Essa aqui é fantástica. Me fale uma qualidade sua. Essa galera responde tranquilo, só que já começa a acelerar o coração, porque já sabe qual que é a próxima pergunta que vai vir em seguida, né? Me diga um defeito seu. Aí a galera treme para responder. Fala, nossa, e agora? Se eu falar que eu tenho defeito, eles não vão me contratar. Será mesmo? E eu falo para você, a maioria das pessoas que perde a vaga nessa pergunta, perde falando a qualidade e não o defeito. Porque inventa qualidade que não tem.
E o entrevistador, ele vai saber se você tem ou não aquela qualidade, porque ele não se contenta com a tua resposta. Exemplo, me diga uma qualidade sua. Ah, eu trabalho muito bem em equipe. Beleza. O entrevistador vai se contentar com essa resposta? Não. Segue a entrevista normal. E lá na frente, ele vai começar a fazer perguntas para você, onde a sua resposta vai dizer se realmente você tem aquela qualidade que você falou ou não. Ah, eu trabalho muito bem em equipe. Ok. Segue a entrevista. Lá na frente, o entrevistador pergunta assim, só exemplo. Por que você saiu da empresa anterior que você trabalhava? Ah, não dá para trabalhar com aqueles caras não. E eu prefiro 1000 vezes fazer as coisas sozinho do que ficar dependendo dos outros para me ajudar. Mas a sua qualidade é que você trabalha muito bem em equipe. Entendeu? Lógico, aqui eu usei algo bem destacado. Mas às vezes de uma maneira sutil, que você quase nem percebe, mas entra em contradição com algo que você falou anteriormente. Entrou em contradição? Em uma das duas você mentiu. Não importa em qual. Mentiu, perdeu a vaga. Se o entrevistador identificar que você está mentindo na entrevista, você já perdeu a tua vaga. Entendeu? Então não invente qualidade que você não tem. E seja sempre profissional. Né? Evite tanto qualidade quanto defeito, evite algo pessoal. Sempre busque algo para o lado profissional. Alguma qualidade dentro do ambiente de trabalho, algum defeito dentro do ambiente de trabalho. Segunda parte dessa pergunta, né? Me diga um defeito seu. Nessa hora, o candidato ali ele fica com muito medo de responder essa pergunta, pensando única e exclusivamente no defeito que ele vai falar. Mas eu falo para vocês, a última coisa que está sendo avaliada ali é o seu defeito. O seu defeito então não é importante? É, lógico que é, não quer dizer que não importa. Né? Por exemplo, assim, me diga um defeito seu. Ah, o meu defeito é que de vez em quando eu roubo umas paradas, mas é só quando tá marcando. Isso vai te prejudicar? Com certeza vai. Então não quer dizer que teu defeito não importa. Mas sim que ele é o último ponto avaliado. Tem 3 coisas que são avaliadas nessa pergunta. E a última delas é o seu defeito. Primeiro ponto avaliado é se você consegue encontrar o seu defeito. Tem muita gente que não consegue responder essa pergunta e não é nem porque tem medo de falar o defeito que tem, mas porque não sabe o defeito que tem. Ele não sabe responder. Pergunta para a pessoa, qual que é o seu maior defeito? Não sei. Tá, mas você não tem defeito? Ah, devo ter, não sei. A pessoa não sabe responder. E isso é extremamente prejudicial, porque uma pessoa que não sabe, não consegue identificar um erro naquilo que ela faz, é uma pessoa que vai estar fazendo um procedimento errado dentro da empresa e não vai nem se dar conta que aquilo está errado. Então isso é extremamente prejudicial para a empresa. Então esse é o primeiro ponto avaliado, se você consegue encontrar erros naquilo que você faz, se você consegue encontrar defeito naquilo que você faz profissionalmente. Segundo ponto avaliado, se você consegue assumir esse defeito. Tem muita gente que sabe o defeito que tem, mas não tem coragem de falar. Aí vai tentar inventar algum outro defeito para encobrir esse defeito que tem. Sabe que tem, mas pensa, puxa, se eu falar isso, melhor nem falar nada, vou falar outra coisa. Algo que é totalmente clichê na entrevista. Não respondam isso de maneira alguma, porque é algo que sempre vai ser prejudicial para você. Principalmente na área industrial, né, que é a área que nós estamos trabalhando esses conceitos. O que a maioria responde? Me diga um defeito seu. Ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista demais. Gente, sério, não respondam isso em entrevista. 99% das pessoas que falam isso estão mentindo. E aquele 1% que está falando a verdade também não vai ser contratado. Porque não é a melhor resposta que você pode dar. Como que o entrevistador sabe que você está mentindo? Porque ele vai fazer uma outra pergunta na sequência. Né? Me diga um defeito seu. Ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista demais. Por que você acha que você é perfeccionista?
Ah, porque eu gosto de tudo muito bem organizado. Você gostar de tudo muito bem organizado é um defeito? Não. Então você está mentindo. Você não vê isso como defeito. Você está pegando uma qualidade, está disfarçando ela de defeito para tentar enganar o entrevistador. E ele sabe que você está fazendo isso. Então não inventa também defeito que você não tem, não tente mascarar uma qualidade de defeito, porque isso não vai funcionar. E a pessoa que é perfeccionista, ela está sendo sincera. E por que é prejudicial? Imagine uma pessoa perfeccionista numa linha de produção. O produto vai chegar nela e para. Nunca vai estar bom o suficiente para ir para frente. E não é nem o que a empresa exige, mas é um padrão que ela mesma determinou. Fala, não, tem que ser assim e é assim. Uma pessoa perfeccionista não trabalha bem em equipe. Não vai trabalhar bem em equipe, porque ela sempre vai querer exigir dos outros aquele mesmo padrão que ela exige dela. E novamente falo, não é nem o padrão que a empresa exige, mas o que ela mesma determina. Então, busque sempre algum defeito que você tenha na parte profissional, sincero, algo que realmente você veja, puxa, esse aqui é o meu defeito. Beleza, você lá encontrou o seu defeito, assumiu o seu defeito, que é os dois pontos ali principais que estão sendo avaliados. O terceiro seria então o seu defeito em si, você falar esse defeito. Só que isso tem um peso, não é verdade? É difícil a gente falar um defeito, por mais que a gente saiba que tem algo que fica pesado para a gente falar. Eu vou dar uma dica para vocês para responder essa questão de uma maneira que fica mais fácil para você responder e fica muito melhor para quem está ouvindo. Ao invés de você usar a palavra defeito na sua resposta, utilize ponto a melhorar. Quando fala assim, me diga um defeito seu. Olha, um ponto que eu preciso melhorar é tal. Muda a forma de você responder. Fica muito mais fácil para você responder e fica muito melhor também para o entrevistador e já elimina a próxima pergunta. Porque ali, respondendo dessa maneira, você encontrou o seu defeito, você assumiu o seu defeito, você está falando ele e já na mesma resposta você já está falando que é algo que você está buscando melhorar. Ou seja, não é um defeito de estimação que você vai ter sempre. Você mesmo já identificou, puxa, é isso aqui que eu preciso melhorar e eu estou buscando melhorar nisso. A empresa sabe que você tem defeito e não espera um candidato perfeito. Só que se você encontrou o teu defeito e está mostrando que é o que você quer melhorar, para a empresa já é muito mais fácil, até para trabalhar em cima do teu próprio defeito. Porque já sabe, poxa, ele tem dificuldade com isso, então vamos trabalhar isso para ele melhorar. Entendeu? Fica mais fácil para você e fica muito melhor para a empresa. Uma outra pergunta que eu anotei aqui. Geralmente na entrevista de emprego, eles perguntam assim, qual é a sua pretensão salarial? É uma pergunta que é até meio boba se você parar para analisar, porque se eles perguntam qual a tua pretensão salarial, quanto que você quer ganhar, a empresa já sabe quanto que eles vão te pagar? Sim. Eles vão mudar esse valor dependendo da tua resposta? Não. Então por que eles perguntam quanto você quer ganhar? Se eles já sabem quanto eles vão te pagar e não vão mudar isso de acordo com o que você fala. O que eles estão medindo com essa pergunta? O teu nível de profissionalismo. Ver se você está por dentro do mercado de trabalho ou não, se você realmente é profissional naquilo que você está dizendo que é ou não. Você está indo para uma vaga de almoxarife. Qual que é a média salarial de um almoxarife? R$ 1.500. Chega na entrevista. Qual que é a tua pretensão salarial? Olha, a minha pretensão salarial acima aí de R$ 900 para mim tá ótimo. Não, esse cara não é profissional. Um profissional não ganha isso. E se ele está querendo ganhar muito menos do que um profissional ganha, é porque ele não é profissional. E se você dá uma pretensão muito acima, também. Por exemplo, a média salarial é 1.500. Qual que é a tua pretensão salarial? Ó, já que você está perguntando quanto que eu quero ganhar, eu acho que 5 mil para mim tá bom. Não, esse cara não faz ideia do que ele está falando. Entendeu? Então,
Qual que é a melhor resposta para essa pergunta? Também pesquise. Qual é a vaga que você está indo? Ah, estou indo para uma vaga de conferente. Qual é a média salarial de um conferente? Ah, estou indo para uma vaga para trabalhar na parte de separação. Estou indo para uma vaga que é para trabalhar como auxiliar de estoque. Estou indo para uma vaga que é para trabalhar como auxiliar de produção. Dependendo da vaga que você está se candidatando, pesquise qual é a média salarial daquela vaga. Você pode até responder isso na entrevista, em questão de média salarial. Qual é a sua pretensão salarial? Olha, para essa função que eu estou vindo, a média salarial é 1.500. Então a minha pretensão é algo dentro da média. Pronto, você respondeu. Tem empresas que pagam acima da média, tem empresas que pagam abaixo da média. Já viu? Em alguns currículos as pessoas colocam assim, qual que é a sua pretensão salarial? Daí coloca lá no currículo, a combinar. Gente, não coloca isso no currículo também. Porque se você coloca lá a combinar, você está colocando uma pretensão salarial? Não. Você está respondendo algo sem resposta nenhuma. Qual que é a tua pretensão salarial? A combinar, ou seja, não respondeu. Então, se é para você colocar algo que não está respondendo nada, nem põe. Não coloca nada no currículo. Só que numa entrevista de emprego, não tem como você responder isso. Né? Qual que é a tua pretensão salarial? A combinar. Beleza, estamos aqui, vamos combinar então. Entendeu? Aí você tem que dar uma resposta mais concreta. Esse é o combinar. Por exemplo, se a empresa paga abaixo da média, você respondeu lá, olha, a média é 1.500, a minha pretensão é algo dentro da média. Se a empresa paga abaixo da média, eles já vão te falar, olha, aqui na empresa a gente paga 1.300. Porém, nós damos 400 de vale-mercado, vai ter o transporte, vai ter isso, vai ter auxílio médico, uma série de benefícios. E que muitas vezes, somados todos esses benefícios, dá muito acima da média. Aí é você que vai avaliar se vale a pena para você ou não, se é isso que você quer ou não. Empresas que pagam acima da média também. Olha, realmente a média salarial é tanto. Aqui na empresa nós pagamos acima da média, nós pagamos tanto. Isso torna até melhor ainda a questão ali da visão que a empresa tem. Entenderam? Pessoal, eu separei essas perguntas aqui. Caso você passou por alguma entrevista e teve alguma pergunta que você não soube responder, ou alguma pergunta que você queira fazer, que você tem alguma dificuldade, fala, puxa, eu tenho dificuldade nessa questão, quando me perguntam isso eu não sei o que responder, ou alguma situação que você passou numa entrevista e você quer, às vezes, esclarecer algo do que aconteceu, o porquê que aconteceu, deixa aqui nos comentários ali a sua pergunta ou manda para mim no WhatsApp e eu vou estar prontamente respondendo você, ok?